Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa tem por título Biotecnologia e daremos continuidade a este assunto. Se você não viu o vídeo anterior, Biotecnologia 1, recomendo fortemente que você o assista antes de passar para este. Então, dando continuidade às diferentes técnicas em biotecnologia, nós vamos ver agora a diferença entre um organismo geneticamente modificado para um transgênico. Quando a gente fala em OGM, a gente está falando de qualquer ser vivo que tenha sofrido alguma mudança no seu material genético, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui duas bactérias que têm plasmídios diferentes e eu posso, são da mesma espécie, mas com plasmídios diferentes, lembra aquele DNA acessório que a bactéria tem? Então, eu coloco enzimas de restrição, corto esses plasmídios e junto boto uma característica que eu deseje que a outra bactéria tivesse, por exemplo, resistência a algum antibiótico, alguma coisa. Então, eu não estou mudando o DNA completamente desse ser, ele continua recebendo o DNA da sua espécie, ele não está recebendo de uma outra espécie. Então, isso é um organismo geneticamente modificado, certo? Quando eu vou falar em transgênico, eu estou falando no uso da engenharia genética para você manipular o DNA de espécies diferentes. Então, eu vou pegar o meu DNA da bactéria, lá o plasmídio, e vou, por exemplo, pegar um DNA humano, um pedaço de um DNA humano que sintetiza, por exemplo, a insulina, e vou fazer o corte e inseri-lo no plasmídio da bactéria. Depois eu coloco ele lá na bactéria, então agora eu tenho uma bactéria transgênica, uma bactéria que teve o seu DNA alterado. Então perceba que todo organismo que tem o seu DNA alterado é um organismo geneticamente modificado. Porém, para ele ser transgênico, é necessário que seja introduzido um DNA de uma espécie diferente. Então, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo OGM, vamos facilitar, é um transgênico. Tudo bem? Então, para envolver transgênico, eu tenho que estar inserindo espécie de terceiro, DNA de terceiro, certo? Se eu estou apenas manipulando o próprio DNA da bactéria, do ser vivo, é só OGM. E quais são as vantagens e desvantagens desses usos? Nós temos vantagens tanto a nível ambiental, como a utilização de diminuição de herbicidas e pesticidas, também a nível de saúde, como produção de vacinas, hormônios e etc. Vantagens a nível econômico, como o amadurecimento de frutos após a colheita, porque eles não seja tão rápido e assim que ele seja prejudicado antes que chegue à venda, né, ao local em que se destina. Você pode também manipular alimentos para que tenham mais substâncias, mais vitaminas, por exemplo. Só que além de ter vantagens, também há riscos no uso. Por isso aqui o transgênico ele precisa ter um grande debate na nossa sociedade, ele precisa ser rigorosamente avaliado antes que se coloque em qualquer plantação, que saia colocando por aí seres vivos, né, plantas que tenham seu genoma alterado. A gente não sabe a consequência que isso pode ter. Então, a nível ambiental, é possível que essa característica seja passada e acabe gerando uma redução da biodiversidade, certo? Aquisição de resistência por outros seres, antibióticos, por exemplo, bactérias. A nível de saúde, a gente não sabe se as pessoas podem desenvolver alergias ao novo genoma inserido, né, naquele alimento, por exemplo, se vai gerar uma resistência a antibióticos. A nível econômico também, o que acontece aqui, para ter garantia de que não vai ocorrer um prejuízo para as espécies ao redor, um organismo transgênico ele é modificado para que ele não dê sementes e a pessoa possa plantar a qualquer hora e semente ser levada com o vento ou algum animal levar e ir para uma plantação diferente. Então, essas espécies, quando a gente utiliza alguma, por exemplo, a soja transgênica, elas não podem dar sementes.
e acaba que, então, seu produtor fica dependente diretamente das empresas que produzem os transgênicos. Com isso, ele acaba tendo uma dependência econômica, porque ele não pode, porque uma uva você pega a semente, você joga em outro lugar, vai nascer. Por ele ser transgênico e ter esses cuidados a nível ambiental, isso não vai acontecer. Então, acaba gerando essa dependência do produtor com a empresa que o produz. Certo, nosso próximo assunto é clonagem. A clonagem é quando eu gero um outro ser que tenha o mesmo DNA, que ele seja um clone, uma cópia idêntica ao anterior, certo? Então, pode ser uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticos à célula original. Existem clones naturais. Nos seres humanos mesmos, nós temos os gêmeos que são univitelinos, né? Aqueles que são idênticos, que a gente fala. Eles são idênticos geneticamente. Se a gente for olhar bem a fundo, há pequenas variações ainda assim, mas é algo muito específico, muito difícil de você localizar, tá? Ele é bem mais similar do que uma pessoa para outra que não é idêntica. E no mundo microbiano, a gente encontra diversas bactérias, né, que fazem a divisão binária e que nada mais são que clones umas das outras. Elas vão se reproduzindo e passando suas características adiante. Mas, há alguns anos atrás, talvez você não tenha ainda ouvido falar, na minha geração isso era mais comum, houve um grande burburinho por causa da ovelha Dolly, que foi um choque. Mas é importante salientar que a clonagem feita em laboratório, criação de gêmeos idênticos, ela já tinha sido feita com outros animais, com anfíbios, com sapos, por exemplo. Mas a Dolly foi um choque porque foi o primeiro mamífero adulto a ser feito esse tipo de processo, né? Foi pego uma célula somática do seu corpo e feito um clone dela. E isso assustou, porque uma vez que a gente consiga clonar um mamífero, para clonar um humano é um passo muito próximo. Então, por isso que teve todo um burburinho na época e diversas leis foram criadas para evitar que isso passasse para humanos, por exemplo, que é clones por aí. Mas para a gente entender como funciona, como foi feita, por exemplo, a clonagem da ovelha Dolly, a gente precisa relembrar alguns conceitos de embriologia, lembrar que o zigoto se forma do encontro aqui do óvulo com o espermatozoide, assim que se fecunda, forma uma única célula que a gente chama de ovo, e essa célula ovo vai sofrer sucessivas mitoses, sucessivas divisões, criando cópias. Essas cópias, esse logo no inicinho aqui, a gente chama de mórula, são células que a gente chama de totipotente. O que é uma célula totipotente? Se eu pegar uma única célula dela, ela é capaz de gerar um ser completo. Então, um novo ser humano. Porque ela vai ter todas as informações necessárias. Se eu continuo essa divisão enquanto vai formar o neném, essas células vão se dividindo e vão criando especificidades. E aí vai formar essa estrutura aqui, que a gente já vai chamar de blastocisto, que ele já vai ter células específicas. Aqui a gente tem um tipo de célula, aqui a gente já tem outro, que a gente chama de pluripotente. Por que pluripotente? Porque se eu pegar esse grupinho de células, elas só poderão formar uma coisa específica. Por exemplo, só a parte do sistema nervoso central ou só coração. Se eu pegar esse outro grupinho, ele vai formar outras partes específicas. Eu não consigo replicar um ser completo, eu vou conseguir replicar partes deles. Então, quando eu estou falando de células totipotentes, eu estou falando de células que são altamente diferenciáveis. Elas podem formar qualquer coisa num corpo. Quando eu falar em pluripotente, vai depender do tipo de pluripotente para eu formar uma parte específica, certo? E se a gente continua por aqui, mais diferenciações vão acontecer aqui até a gente formar os 3 tecidos, né? O endodermo, o mesodermo e o ectodermo. Nós aprendemos isso lá no primeiro ano, quando a gente falou sobre embriologia, certo? Bem, então como é que foi feito com a Dolly? A ovelhinha, primeiro pegou-se uma célula dela e pegou-se uma célula mamária e retirou-se o núcleo dessa célula mamária. Pegou-se uma outra ovelhinha mais jovem e pegou o óvulo dela e retirou o lugar do cromossomo onde está a informação genética. Lembra que o óvulo, ele aqui
tenha metade dos cromossomos apenas, certo? Então, retirou-se essa informação, mas manteve-se todo o citoplasma desse óvulo. Por quê? Porque no citoplasma vai estar a mitocôndria, vai estar todo o que precisa para compor a célula desse novo ser. Em compensação, no núcleo que está a informação genética. Pegou-se, então, fez a junção dessas duas, e essas células foram colocadas em placas de Petri e elas foram se reproduzindo, gerando lá amórola e etc. Depois pegou-se essas células e colocou-se em uma terceira ovelhinha para que nela pudesse ser formado o embrião, o feto, até que nasceu a famosa ovelhinha Dolly, certo? Que vai ser um clone de quem? Desta primeira aqui que forneceu o núcleo, que é onde está a informação genética, onde está o DNA. Essa aqui que deu o DNA. Então, essa ovelhinha aqui foi o clone dela, tá? Certo, então isso foi feito com a Dolly. E o que falamos hoje em clonagem reprodutiva? E por isso existe a área da bioética novamente, que vai ser a nossa última aula que vamos tratar. O mesmo poderia ser feito, por exemplo, com células humanas. Você pegaria um núcleo de uma célula, por exemplo, de um homem, pegaria um óvulo de uma mulher, fecundaria os dois, né? Juntaria os dois, colocaria para reproduzir e colocaria numa terceira mulher em que geraria o filho e nasceria um clone deste homem, então, né? Porque foi ele que forneceu o DNA, o núcleo. É claro que a gente falando assim parece muito fácil, mas não é. Tem várias coisas que envolvem isso também. Você tem que dar substâncias específicas para que isso se desenvolva. Não é tão fácil quanto parece, não. Mas é só para vocês entenderem como se é pensado esses tipos de clonagem reprodutiva. E clonagem reprodutiva em humanos, ela é proibida hoje pelo Código de Bioética, pelo consenso entre pesquisadores, certo? Não se é feito nenhum estudo voltado para isso. O que nós falamos hoje é em fazer uma clonagem que a gente chama de terapêutica em humanos. Que é isso? Segue os mesmos princípios, que você pega um núcleo de alguém, de uma pessoa, e essa pessoa pode ter, por exemplo, alguma doença, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e ficou paralítica. Nós poderíamos pegar uma célula dela, pegar um núcleo, pegar um óvulo de uma mulher qualquer doadora, fecundamos, colocamos para se desenvolver, certo? Na placa de Petri. Colocamos substâncias específicas que vão ativar, mas não para que a gente pegue células totipotentes, aquelas que dão origem a um ser novo, mas as pluripotentes. E isso vai poder formar novas partes, como, por exemplo, células sanguíneas. Então, uma pessoa que, por exemplo, está com leucemia, poderia se formar medula óssea para colocar nessa pessoa, então ela seria o doador dela mesma e assim não precisaria procurar um doador. Células nervosas que, uma vez danificadas na pessoa, elas não se reconstituem, então você poderia formar do próprio para a pessoa novas células, e como você está formando com o próprio DNA da pessoa, o risco de rejeição do corpo da pessoa é muito baixo. Então, o que hoje buscamos, né, os pesquisadores procuram, é justamente esse tipo de clonagem aqui, da clonagem terapêutica. Usar células das pessoas para que possam criar partes da pessoa que é necessária para que ela continue a sua vida, né, para que ela tenha uma vida plena. Não clonar um novo ser. Existem muitos estudos, porém há uma discussão muito grande quando é relativa a este assunto, por todo um contexto, né, de que as pessoas você vai formar um novo ser, e aí como é que fica esse novo ser? Você vai matar esse novo ser? Então tem todo um conjunto de argumentos que são discutidos. Então, entender o que é, as vantagens que essa prática pode ter, é importante para que você construa a sua ideia se você é a favor, se você é contra, mas desde que você tenha argumentos concretos por isso. A ideia aqui é mostrar o que é feito e para que é feito e por que estamos tentando fazer isso. Certo. Uma outra coisa que nós tivemos foi o projeto Genoma, não sei também se vocês ouviram falar, foi muito falado, que é isso? Que foi codificar
todo o genoma humano, ver todos os genes que existem no corpo humano e saber as partes específicas em que eles acontecem. Nós já sequenciamos. Sequenciar é você justamente saber qual é a sequência das letrinhas. Adenina, citosina, lembra lá? Cada um é um parzinho, a gente vai saber qual é essa sequência. Então, a gente faz esse levantamento com a sequência completa do DNA das pessoas, a gente já tem isso. E aí a gente consegue identificar em qual pedacinho do DNA está o gene para determinada característica. Então, uma pessoa que tem um problema genético, a gente sabe em qual gene está sendo afetado. Então, por exemplo, para fazer o corte lá com as endonucleases fica mais fácil. A gente sabe onde tem que cortar em todo mundo para poder corrigir esse problema. Então, com isso a gente obtém também, além da gente poder ter terapia gênica, como a gente tinha falado, obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, porque aí a gente vê qual é a sequência, por exemplo, do genoma humano todo e compara com a sequência do chimpanzé, compara com a sequência de qualquer outro ser vivo e vê o quão próximo eles são geneticamente. Então, a gente cria toda aquela taxonomia, a filogenia, o cladograma, com base nesse sequenciamento, e graças a eles que nós vimos que o nosso DNA é muito próximo ao DNA do chimpanzé, por exemplo, são pouquíssimas variações que nós temos. Ver também métodos diagnósticos de doenças genéticas. Então, lembra, a gente sabe a sequência correta. Se a gente vê que a sequência está errada, então a gente sabe que aquela pessoa vai ter algum tipo de doença genética. E antes mesmo dela nascer, isso pode ser feito lá com aconselhamento genético, que nós já falamos. Formulação de novos medicamentos, de vacinas, prevenção de doenças mais eficazes ou até mesmo pragas contra as doenças. Se a gente sabe que um dado trecho faz com que aquela planta fique mais suscetível, a gente pode editar aquele trecho do DNA. E como já falamos também para terapia gênica, para poder inserir algum DNA, modificar o DNA de alguém que tem alguma doença genética. O projeto Genoma, então, ele foi concluído em 2003 e hoje nós temos o GenBank, que é um banco do genoma que é aberto à comunidade científica para que você saiba qual é o trecho de DNA que vai dar a determinada enzima. Então, isso é algo que os pesquisadores têm acesso para poder realizar os seus estudos em terapia gênica e etc. Tá? Isso está codificado e a gente tem acesso pela internet às sequências. Bem, então é isso. Nós já vimos basicamente as técnicas, o conhecimento básico das técnicas. É importante que você entenda que isso é só para que você entenda o que é feito, não é nada tão aprofundado. Se é uma área que te interessa, tem muita coisa legal a se pesquisar. Recomendo que você leia trabalhos sobre isso e que você crie suas ideias com base em argumentos realmente ligados ao assunto e não simplesmente porque falam a você, certo? É para isso que nós estamos aqui, para trazer o conhecimento para que você crie um senso crítico sobre ele. Então, te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.